As Olimpíadas do Brasil vêm aí. E o Rio de Janeiro trabalha para entrar para a história e mostrar para o mundo como não se deve fazer um campo olímpico de golfe. O golfe está de volta aos Jogos. Depois de 112 anos fora do calendário olímpico, o esporte das tacadas tem seu retorno garantido nos Jogos do Rio de Janeiro em 2016. Mas você tem ideia de onde será construído esse campo olímpico? Imagine uma área supervalorizada do Rio de Janeiro, em litígio, com terrenos historicamente nas mãos de grileiros. Por que o COB escolheu este lugar disputado judicialmente? A Olimpíada e a Copa do Mundo hoje servem como instrumentos de grandes acordos, de grandes negócios, com falta absoluta de transparência, envolve muito dinheiro público e é um interesse público servindo, na verdade, a instrumentos de interesse privado. Aqui vale um refresco para a memória. Em outubro de 2011, o Histórias do Esporte mostrou várias irregularidades na construção de um campo de golfe num terreno que vale 3 bilhões de reais e que está em litígio. O terreno, situado na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, é palco de uma grande briga judicial e ambiental. Na área de 1 milhão de metros quadrados, nos deparamos com documentos até onde morto assinava a escritura. A documentação é falsa. É fraudulenta porque esse documento do Banco Central é uma ata de encerramento do Banco de Crédito Móvel de 64 e o documento foram feitas 2 escrituras em 68 e delas consta, dessas escrituras, um número do CGC, falso. Entre esses fatos, a falsidade da escritura do Pasquale Mauro e o 9º ofício que registrou uma escritura que a pessoa que assinou tinha morrido 4 anos antes. Mesmo assim, a tacada inicial para a construção do campo foi dada pelo presidente do Comitê Olímpico Brasileiro e presidente da organização dos Jogos do Rio 2016, Carlos Arthur Nussmann. Voltamos ao caso com novos fatos e personagens em cena. Agora, há uma lista com 8 supostos donos desta mega área. A certeza de que o campo será construído aqui está na própria Avenida das Américas. Prestem atenção ao nome da mais nova estação de ônibus, uma das obras olímpicas. Bem perto está o Reserva Uno, um condomínio com prédios de altíssimo padrão. Parte do terreno onde estão as torres, o empresário italiano radicado no Brasil, Pasquale Mauro, vendeu para a construtora Cirela por 130 milhões de reais. A outra parte, avaliada em 2 bilhões e 800 milhões de reais, o Comitê Olímpico Brasileiro afirma ser doação de Pasquale Mauro para a construção do campo de golfe. Quem explica a negociação é o advogado Sérgio Antunes, contratado por outro suposto proprietário de parte do terreno, o auditor fiscal Vanildo Pereira da Silva. O presidente Nussmann, ele foi quem, em maio de 2011, elaborou um documento e enviou para o Eduardo Paes, pedindo providências da prefeitura, porque ele já tinha feito um acordo com o proprietário já teria autorizado a construção do campo de golfe no local. Proprietário, no caso, Pasquale Mauro. Segundo o documento, seria Pasquale Mauro. Doando o terreno para construção. Doando o terreno para construção. Sérgio afirma que seu cliente comprou 321 mil metros do terreno. Que seu cliente, um funcionário da Receita Federal, pagou em 2006 10 milhões de reais. Garante também que o negócio foi feito com autorização da Justiça. Foi a Justiça que autorizou a compra. E a Justiça desautorizou depois? O que aconteceu? A princípio, quando o cliente foi tentar registrar o terreno com alvará judicial, o RGI disse que aquela área estava livre, que ele poderia registrar sem problema algum, mas logo em seguida, para surpresa do cliente, disse que aquela área poderia estar no nome de terceiros. Veja bem, um órgão, o RGI, falando que poderia estar supostamente no nome de terceiros. E aí instaurou-se um processo chamado de dúvida registral, e nesse processo foi feito perícia, e dizendo que não tinha terceiro nenhum.
Afinal, de quem é o terreno? Para os verdadeiros apaixonados olímpicos, isso pouco importa. O que importa é que há um grupo e uma série de interesses financeiros e imobiliários que vêm manchando essa história. Quando Sérgio Antunes denuncia a Justiça do Rio de Janeiro, ele não está sozinho. Há denúncias gravíssimas, capazes de sujar os 18 buracos do futuro campo de golfe olímpico. Ouçam o que o deputado estadual Marcelo Freixo tem discursado na Assembleia Estadual. É um escândalo o que a Prefeitura do Rio de Janeiro está fazendo na Barra da Tijuca. Você tem um terreno, que é um terreno privado, em disputa judicial, tem um litígio. Esse terreno está sendo anunciado como futuro terreno do campo de golfe, já tem uma estação do BRT que se chama Golfe Olímpico, Estação Golfe Olímpico. O prefeito se antecipa, não vamos gastar um centavo. Não é verdade. O deputado do PSOL, derrotado na eleição municipal, nos recebe em sua casa. Passada a disputa eleitoral, Marcelo Freixo agora pode falar. Vejam o que ele tem a dizer sobre o que há por trás deste campo de golfe. Um campo de golfe não vai se transformar num projeto popular, como querem fazer acreditar. E o pior, a moeda de troca para que o poder público conceda ali o campo de golfe é a liberação do gabarito numa área onde hoje o limite é de 6 andares, vai passar para 22 andares. E um famoso grileiro da região, estou falando do senhor Pasquale Mauro, é um dos principais beneficiados dessa tacada. Nós sabemos de grandes esquemas de corrupção estruturais que envolvem o legislativo e envolvem o executivo. Mas dificilmente a gente consegue fazer esse debate sobre o judiciário. E a estrutura de corrupção, a formação de todo esse sistema, passa fundamentalmente pelo judiciário. O judiciário hoje é uma caixa preta. E aí, lamentavelmente, e você não pode generalizar, existem juízes fazendo um trabalho excelente, existem juízes muito comprometidos com a questão da democracia, com o Estado Democrático de Direito, mas o Poder Judiciário, o seu funcionamento hoje, é um funcionamento para manter um determinado sistema que ele faz parte. E mais do que isso, o próprio Ministério Público, que muitas vezes tem um papel decisivo, mas hoje, em várias cidades, acaba agindo como um braço de governo, um braço do executivo. A família Sveiter tem um escritório de advocacia, que é quem advoga também para a Rede Globo, né? E advoga para diversas partes envolvidas, inclusive no campo de golfe e em outras situações bastante complicadas no Rio de Janeiro. Mas isso não traz nenhum constrangimento ao hoje presidente do TRE. Não há uma perspectiva cultural, educacional, esportiva, pedagógica, não tem compromisso com a sociedade. O compromisso é com grana. Outra briga grande também está sendo travada entre políticos, empresários e ambientalistas. E até a lei que garantia a preservação da reserva de Marapendi, que circunda o terreno, está sendo alterada. Como que o prefeito pode mudar uma lei ambiental? Olha, não só isso, né? Ele alterou o IPTU depois da eleição, ele liberou o preço da passagem depois da eleição, foram muitas as mudanças em um mês depois da eleição. É uma prestação de contas a quem financiou a sua campanha. Para falar muito honestamente, é isso. O que nós estamos fazendo justamente agora é mudando essa legislação para se impedir que se construa e ao invés de termos uma área de proteção ambiental, vamos passar a ter um parque. Eles estão usando do entusiasmo olímpico da população, né? E ameaça, né? Dizendo, se não fizer isso, não vai haver Olimpíadas. Isto é chantagem olímpica dos governos. Para conhecer melhor essa tal de chantagem olímpica, pegamos um barco na Ilha dos Pescadores e seguimos em direção à Lagoa de Marapendi, numa área de proteção ambiental. Nosso guia é o ambientalista Marcelo Melo, um fervoroso defensor da fauna e flora da região. É exatamente aqui, atrás desta vegetação, atrás deste mangue que a prefeitura, dirigentes do esporte e empresários lutam para conseguir a liberação para a construção do campo olímpico de golfe. Aqui o biólogo Marcelo Melo resume o impacto negativo que a obra trará. Bom, essa área é uma APA, né? Isso é um patrimônio nacional. Aqui existem várias espécies ameaçadas de extinção. Nós temos a lagartixa da areia, a lagartixa branca da areia, que é uma espécie endêmica aqui do Rio de Janeiro. Nós temos a borboleta da praia, que também é outra espécie extremamente ameaçada. Essas espécies deveriam ser preservadas. É importante esclarecer que área de proteção ambiental não significa dizer que não pode fazer nada.
Toda essa área da reserva é uma APA e em toda ela a legislação permite se construir. Sérgio Antunes, que briga em todas as instâncias da justiça pelos interesses de seu cliente, tem mais informações. Entre elas, a revelação sobre a investigação que a ex-ministra do Conselho Nacional de Justiça, Eliana Calmon, tentou realizar junto ao Poder Judiciário do Rio de Janeiro. E a gente viu que esse terceiro já havia vendido esse imóvel para a Cirela, a construtora, que estranhamente tem como patrocínio, né, os advogados dessa Cirela pertencem ao escritório de advocacia de um desembargador que se manifestou no nosso processo, que seria contra a gente, que é o desembargador Luiz Sveiter. E aí, diante dessas informações, nós levamos o caso ao Conselho Nacional de Justiça, que foi apurado pela ministra Eliana Calmon, inclusive o que chamou a atenção o ministro Ives Gandra, na época, instaurou o processo administrativo disciplinar contra esse desembargador e determinou, inclusive, a instauração de processo administrativo contra os procuradores. O advogado também analisa as ligações e patrocínios e apoio político da construtora Cirela na campanha recente do prefeito Eduardo Paes. Na campanha do Eduardo Paes, na reeleição, ele também recebeu dinheiro de doação da Cirela. E fala de um suposto esquema de troca de favores no Poder Judiciário. Nós tomamos conhecimento, através da divulgação das doações de campanha, de que na época em que o Sveiter prestou informações no mandado de segurança, que veio anular a matrícula da Elmo e Participações Limitadas, favoravelmente ao Pasquale Mauro, ou seja, a Cirela, na mesma época em que ele prestou essas informações favoráveis à Cirela, o irmão dele, hoje deputado federal, Sérgio Sveiter, recebeu uma doação de campanha de Millennium Empreendimentos, que faz parte do Grupo Cirela. E aí eu levei esse caso, inclusive, ao Conselho Nacional de Justiça, que instaurou, inclusive, outro procedimento contra esse magistrado. É uma coisa que realmente beira o absurdo. Só que, infelizmente, no Rio de Janeiro, como foi constatado, inclusive, pelo Conselho Nacional de Justiça, as autoridades, o Poder Judiciário, estão todos comprometidos, inclusive a imprensa. Seria esse um caso de polícia? Ninguém vai preso? Vai muita gente presa. Experimenta roubar uma galinha ali na esquina, ou uma manteiga, ou uma fralda. O problema é que a justiça, que a gente questionou tanto aqui, né, enquanto um instrumento político, é uma justiça de classe, né? Só vai preso aquele que está fora da sociedade de mercado. Esse grande mercado da Olimpíada e da Copa do Mundo, isso não gera prisão. O que a Justiça do Rio de Janeiro tem para falar sobre as acusações aqui apresentadas? O desembargador e presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Luiz Sveiter, citado na reportagem, responde. Fiquei estarrecido com o que ouvi do senhor Marcelo Freixo, né, de uma responsabilidade muito grande. Né, o escritório não tem nenhum interesse em questão de campo de golfe. Eu fui estudar essa matéria toda em função de uma reclamação que foi feita por um tal de senhor Vanildo, da Elmo Way, que responde a um processo criminal na Vara Federal, né, foi até inclusive excluído da Receita Federal, né. Não existe nenhum interesse do escritório, essa briga de particulares que existe, não. A única coisa que eu fiz foi prestar informações no mandado de segurança que foi impetrado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra uma decisão do Conselho da Magistratura, né. Esse procedimento que eu respondo no CNJ vai ficar tudo provado de que não houve nenhuma ingerência da minha parte. Não votei no Conselho da Magistratura, não votei no órgão especial, né. O Ministério Público ganhou o mandado de segurança no órgão especial contra a investida desse senhor Vanildo, e eu vou tomar as medidas judiciais cabíveis em relação não só às declarações irresponsáveis desse senhor Marcelo Freixo, como também em relação à atitude desse senhor Vanildo através desse senhor também que se intitula advogado dele. Não sei quem são essas pessoas, não sei essa questão da escritura, eu não tenho nenhum, tanto eu quanto o escritório, nenhum envolvimento com referência a essa briga de terreno, se é de A, de B, de C ou de D. A única coisa que o escritório advoga para a Cirela, com referência a um empreendimento chamado Reserva Uno, foram os adquirentes de alguns apartamentos que não pagaram, só não advoga a questão de terreno. Esse empreendimento Reserva Uno tem uma distância de 1 quilômetro dessa área que esse senhor Vanildo, da Elmo Way,
diz que é dele, numa briga com esse senhor Pasquale Mauro, e esses senhores que apareceram agora eu não sei nem quem são. Nós não queremos campo de golfe ali. A nossa população não joga golfe. Campo de golfe é um presentão de Natal para a especulação imobiliária, para as empreiteiras e principalmente, em se tratando daquele terreno ali, para o seu Pasquale Mauro, que é uma pessoa muito conhecida do Rio de Janeiro, mas mais conhecida ainda do prefeito da cidade.